Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, aos amigos do Evangelho que, através deste programa, nós chegamos até você com esta mensagem acerca da Palavra de Deus. Quero dizer que é uma grande alegria para todos nós termos a oportunidade, o privilégio de mais uma vez meditarmos acerca da Palavra de Deus. E eu quero levar ao seu coração hoje uma reflexão que tem como referência bíblica a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e que esta palavra possa chegar até você, produzindo frutos da parte de Deus, que sempre tem o melhor para as nossas vidas. Assim diz a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo, ele apresenta justamente as características do mundo nos últimos dias, nos últimos tempos. Um mundo marcado de divisões, de intrigas, de egoísmo, de soberba. E nós queremos hoje, à luz desse texto, trazer uma reflexão sobre a família, porque esta realidade hoje, ela encontra-se dentro das nossas famílias. Nós temos hoje famílias muitas vezes divididas, famílias que as pessoas são intrigadas, onde no seio familiar não há o diálogo, não há comunicação. E esta palavra de Deus, ela é uma exortação, nos chama a atenção para a necessidade de nós entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas famílias. E quais seriam os inimigos da nossa família? O que nós podemos identificar hoje como inimigos que afetam diretamente o convívio da nossa família? É importante nós compreendermos que a própria palavra de Deus nos diz que o nosso verdadeiro inimigo não é a carne. O nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas são as potestades do mal. Portanto, toda influência negativa, toda influência do mal que afeta as nossas famílias, todas as estruturas familiares abaladas pelo mal, isso não é obra de nós mesmos, mas é uma obra que vem sobre a influência do inimigo das nossas almas para destruir aquele modelo perfeito de família que Deus pensou, que Deus assim quis que existisse ao pensar na família. E eu quero hoje, à luz desta palavra, refletir com você sobre alguns inimigos que estão presentes dentro da nossa família. E é interessante que, quando nós falamos que as famílias elas são atingidas pela influência maligna, nós precisamos entender que sempre que o inimigo das nossas almas atua, ele atua através de instrumentos, de canais. E por incrível que pareça, às vezes nós, por decidirmos não estar em comunhão com Deus, mas andarmos por um caminho que não agrada ao Senhor, nós passamos a ser instrumentos, a ser canais onde a força do inimigo, a força maligna, afeta a nossa família. Portanto, esta palavra é uma palavra muito importante para nós neste dia, porque o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreconciliáveis. E parece que a gente, olhando para o raio-x da família brasileira atual, para nossas famílias, nós vemos hoje muitas vezes as nossas famílias sendo atingidas por esse ambiente de irreconciliação, onde as pessoas já não conseguem mais se perdoar, onde as pessoas às vezes elas pensam tão somente em si mesmo, nas suas vontades, naquilo que são os seus projetos,
mas a orientação de Deus para nós é que não venhamos vivenciar um modelo de família desta forma, mas uma família que, ao contrário do egoísmo, do orgulho, da soberba, da irreconciliação, possa ser uma família onde habita o perdão, a misericórdia, a bondade, a compreensão, porque este é o reflexo do amor de Deus que vem através de Cristo Jesus sobre as nossas vidas e que nós somos chamados a vivenciar dentro das nossas famílias. Portanto, eu quero destacar 3 inimigos que nós temos no nosso dia a dia, dentro da nossa família. Quem são esses inimigos? O primeiro inimigo é o materialismo. Quando nós falamos de materialismo, nós lembramos aqui de apego às coisas materiais, mas não só quando falamos de materialismo, nós estamos tratando de apego a coisas materiais. O materialismo é a ausência da espiritualidade dentro da nossa vida. Quando nós deixamos de viver uma espiritualidade cristã dentro da nossa família, quando nós deixamos de viver essa dimensão espiritual tão importante, a qual Deus colocou sobre a nossa vida, nós nos tornamos seres materialistas, porque deixamos de ser espirituais e passamos a ser materialistas. Portanto, o materialismo, ele tem afetado a nossa família, e o próprio Senhor Jesus, o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 21, diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que nós priorizamos determina aquilo que somos. As nossas escolhas determinam aquilo que somos, em todos os aspectos, no aspecto social, espiritual, cultural e também no aspecto familiar. Muitas vezes nós somos enganados dentro das nossas famílias por um ímpeto e um desejo exacerbado da prosperidade. E em nome desta prosperidade, nós vemos muitas famílias sendo enganadas. Se você olhar e fizer uma retrospectiva, você verá que tempos atrás havia pessoas que se casavam com recursos mínimos. Homem e mulher se juntavam, se casavam com recursos mínimos para ali construírem juntos as suas vidas e adquirindo aos poucos a estrutura material, a estrutura de uma casa, dos bens materiais que garante a suficiência com dignidade de uma família. Hoje não, hoje as pessoas elas estão tão preocupadas com essa questão da prosperidade, que muitas pessoas entendem que primeiro elas têm que ter tudo, do ponto de vista material, para depois se casar e constituir uma família. Por quê? Porque o materialismo ele é tão presente dentro das nossas vidas, e às vezes nós somos envolvidos por esse inimigo que afeta diretamente o nosso convívio, e isso vai esvaziando os nossos relacionamentos. Eu quero, com muita tranquilidade, lhe dizer que, além de ter uma casa bonita ou muitos bens, isso nem sempre significa que ter bens, ter prosperidade material, isso é sinônimo de ter uma família unida. Às vezes a casa ela é tão grande que as pessoas elas ficam distantes umas das outras. Às vezes o materialismo e o apego aos bens materiais. Às vezes eu abro mão de vivenciar dentro da minha família uma espiritualidade, uma vivência espiritual, e me apego com as minhas forças, com o meu tempo, com tudo que tenho, e sou em busca de angariar recursos materiais, bens materiais, e eu vou esvaziando e vou esfacelando a família. A família, portanto, ela precisa ser construída dentro de um ambiente que ela tenha segurança, inclusive material, mas não é o que nós devemos buscar em primeiro lugar. O Senhor nos diz na sua palavra claramente que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas, inclusive as coisas materiais que precisamos, elas nos serão acrescentadas. Creia, portanto, nisso. Antes de priorizar a sua vida material, antes de priorizar os recursos materiais, a estrutura material da sua família, pense na estrutura espiritual da sua família. Pense naquilo que Deus quer para a sua família. Pense na necessidade que a sua família tem de se alimentar da palavra de Deus, da sua família se alimentar de uma vida realmente que tenha sede de Deus, que ela priorize momentos em comum de oração,
de conhecimento de Deus através da leitura e meditação da sua palavra. Portanto, os pais, nós enquanto pais, devemos pensar que dar tudo o que um filho pede, isso não significa uma boa criação. Nós às vezes erramos porque às vezes viemos de uma família simples e pensamos, por estarmos hoje numa estrutura do ponto de vista material mais estruturada do que a dos nossos pais, aí nós pensamos, não, isso eu vou dar ao meu filho, vou garantir ao meu filho, porque eu não tive, e eu quero agora não deixar que o meu filho tenha as mesmas necessidades que eu tive, ou passe pelas mesmas dificuldades que eu tive. Isso é um grande equívoco nosso, porque nós precisamos compreender que o que os nossos filhos precisam, antes mesmo de bens materiais, de coisas materiais, é uma estrutura familiar onde lhe garanta experiências e eles possam encontrar modelos de integridade, de caráter, de pessoas que são tementes ao Senhor, de pessoas que creem verdadeiramente que a sua força não vem de si mesmo, que o seu poder não está em si mesmo, mas que a força vem de Deus, que o poder vem de Deus, que a verdadeira alegria vem de Deus, que a felicidade ela vem através do Senhor Jesus para a família. É isso que nós devemos dar em primeiro lugar aos nossos filhos, permitir que antes mesmo deles usufruírem os bens materiais, nós possamos permitir que eles vivenciem e usufruam de um ambiente, de uma atmosfera onde a presença de Deus, onde a palavra de Deus, onde a atmosfera que envolve a família deve ser um ambiente de palavra, de meditação, de oração, porque assim a nossa família vai bem. E aí com isso nós vamos dissipando e vamos exterminando esse inimigo que afeta a nossa família, que é o materialismo. Às vezes, amados, muitos de nós enquanto pais, nós gastamos muito tempo longe dos nossos filhos em busca de segurança material para a nossa família. E enquanto nós estamos distantes dos nossos filhos, e aí os nossos filhos sentem esta carência da presença de um pai dentro de casa, de uma mãe dentro de casa, a primeira necessidade da família não é a necessidade material, mas é a necessidade de Deus. A primeira necessidade de uma família não é a necessidade alimentícia do pão material, mas do pão vivo descido do céu, que é Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos compreender que quando os valores materiais, eles estão em primeiro lugar na família, então as pessoas, elas tendem a se tornar inimigas umas das outras. Por quê? Porque não há espaço para comunhão. Aonde há o materialismo e uma busca exacerbada, exagerada pelos bens materiais, as pessoas passam por cima umas das outras e buscam, em primeiro lugar, os interesses materiais. Nós presenciamos muitas vezes as demandas dentro das famílias após o falecimento do pai ou da mãe, e aí muitos filhos se envolvem em contendas, em brigas, às vezes chegam até nas vias judiciais para resolver os problemas. Por quê? Porque a ânsia pela riqueza material, a ânsia pelos bens materiais se sobrepõe ao amor, ao afeto, à compreensão. Portanto, não seja inimigo da sua família por causa dos bens materiais. A sua família é uma riqueza, é um projeto de Deus, é algo que Deus pensou para que você, através dela, viva em comunhão, tenha uma oportunidade de vivenciar o amor de Deus, perdoando, compreendendo, ajudando o outro, se entregando ao outro e, sobretudo, servindo ao outro. Portanto, esse primeiro inimigo da nossa família é um inimigo que precisa ser combatido, o inimigo do materialismo. E aí eu passo para outro grande inimigo que tem afetado a nossa vivência familiar, que é exatamente o ativismo. Quando o Senhor falou, e o evangelista Mateus assim registrou no capítulo 24, versículo 43, assim diz a palavra: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Veja bem, o Senhor nos alerta, e aqui o evangelista Mateus registra esta alerta do Senhor Jesus, que nós precisamos vigiar, precisamos dedicar tempo à nossa casa,
Porque quando nós menos esperamos, o ladrão adentra dentro da nossa casa. E o ladrão não é apenas o ladrão que leva uma televisão, que leva um bem material, mas é o inimigo das nossas almas, que uma das características, a própria palavra de Deus diz que ele veio para roubar. Não só roubar, mas matar, destruir. Então, precisamos entender que o ativismo, que é justamente esta correria que nós às vezes nos envolvemos, nós não temos tempo para conversar em família, não temos e não reservamos tempo para conversar enquanto cônjuges, marido e esposa, não reservamos tempo para sentarmos à mesa com os nossos filhos, para conversarmos com ele, para ouvirmos as suas necessidades, para entendermos como está o processo de crescimento emocional, espiritual, social dos nossos filhos. E aí, esse tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas, elas já não têm tempo nem para conversar mais, para ouvir o que o outro tem a dizer, e em razão disso nós vamos nos dividindo. Cada um vai vivendo no seu mundo, cada um vai vivendo os seus projetos, e o ativismo faz com que a gente viva na correria, acordamos, dormimos, acordamos e dormimos, e o tempo passa e vamos nos envolvendo justamente numa vida familiar superficial, onde não há comunhão, onde não há entrega, onde não há serviço. A distância hoje, amados, entre os lugares, ela tem sido superada pela comunicação hoje, que a internet, que os celulares e a internet de uma forma geral, nos proporciona. Mas eu lhe digo uma coisa, que a internet ela nunca vai suprir a necessidade do nosso contato físico entre irmãos, entre membros de uma família. Por mais que você se comunique, que você converse, que você mande uma mensagem, que você mande um recado, mas nada substitui o abraço em família, nada substitui uma refeição em família, nada substitui uma oração em família, uma partilha de dificuldades em família. Nós vivemos, quanto pais, muitas vezes, numa correria desregrada e em busca dos bens materiais, em busca da nossa subsistência, nós deixamos a nossa família à margem, à mercê da influência do inimigo, da influência das estratégias de Satanás. O tempo, ele é invisível, amados, mas ele é real. O tempo é real. Outro dia, nós tínhamos 15 anos, hoje, enquanto pais, já temos 30, 35, 40 anos, 50, 60 anos, porque mesmo sendo invisível, o tempo é algo real, é algo que nós percebemos que se nós não aproveitarmos de uma forma remida, de uma forma realmente positiva, o que é que vai acontecer? Essa correria desenfreada, esse ativismo vai nos distanciando e vai fazendo com que as necessidades que devem ser supridas dentro da família, elas deixam de ser supridas e passam a ser compensadas de outra forma. Muitas pessoas carentes afetivamente procuram justamente suprir a sua carência nas drogas, nas bebidas, em práticas ilícitas, não autorizadas pelo Senhor na sua palavra, justamente porque as lacunas do relacionamento interpessoal, as lacunas que são geradas pelo ativismo, pelo materialismo, por esses inimigos tão concretos, tão visíveis, que estão afetando a nossa vida, fazem com que as pessoas se tornem carentes, afetivas, emocionalmente e também espiritualmente, e passam a buscar preencher suas lacunas em subterfúgios, em fugas. Então, precisamos de um posicionamento, nós enquanto pais, você enquanto pai, enquanto mãe, você enquanto filho, tem um papel importante dentro da família, e nós enquanto família precisamos de um posicionamento de dar tempo para cada coisa, e não nos deixar ser consumido pelo tempo que tem envelhecido muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos estão envelhecidos, estão se esfacelando, estão se deteriorando, justamente por quê? Porque o ativismo distanciou os cônjuges, o ativismo distanciou os pais dos filhos, as mães dos filhos, e isso precisa ser resgatado. Nós devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos, e se for necessário parar tudo, repito, se for necessário dar um tempo, dar uma parada, que venhamos a parar.
Precisamos dar atenção a quem amamos. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, lá no capítulo 4, versículo 5, aproveitai as oportunidades. E é importante que aproveitemos esta oportunidade que Deus nos deu de ter uma família. As nossas famílias, amados, nunca serão perfeitas, porque somos pecadores. E o pecado, ele traz uma feiura moral para nós. O pecado, ele nos torna pessoas imperfeitas, às vezes até ranzinzas, incompreensivas. Mas a graça de Deus, quando ela é derramada sobre as nossas famílias, o pecado ele vai sendo tirado, porque este foi o papel de Jesus ao vir a este mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Portanto, precisamos dar tempo às nossas famílias, precisamos priorizar a nossa família e aproveitar esta oportunidade que Deus nos deu para crescermos enquanto famílias. A vida ela nos proporciona estar juntos da nossa família, juntos ou separados da nossa família. E a decisão cabe a nós. Eu sei que hoje esta palavra chega até você, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer que você reflita, analise, pense como você tem priorizado a sua vivência em família. Você tem sido vítima desse materialismo? Você tem sido vítima desse ativismo? Hoje a correria ela é inegável. Hoje, se nós não tivermos cuidado, nós somos engolidos por esse ativismo. Às vezes até bem intencionados estamos, às vezes a nossa intenção ela é reta, mas uma coisa eu lhe digo, o ativismo, o materialismo, eles são, na realidade, grandes inimigos que afetam diretamente a nossa família. Nós não podemos, portanto, deixar que o nosso tempo seja roubado ou perdido, para que só depois a gente tente recuperar. Porque o tempo perdido, ele não tem como ser recuperado. Cada tempo deve ser vivenciado no seu momento. O próprio Senhor nos diz que há tempo para tudo. Portanto, não deixe que o tempo te faça o inimigo da sua família. Mas saiba remir o tempo. Saiba aproveitar o tempo que Deus lhe deu. E o tempo que Deus lhe deu é hoje, é o presente. Porque você não sabe o que vai ser amanhã. Amanhã você pode não ter um filho com você mais. Amanhã você pode não ter mais a sua mãe contigo. Amanhã o seu esposo pode não estar mais presente na sua família. Amanhã pode ser a sua esposa, a mãe que não pode estar. Mas uma coisa é certa, enquanto aqui estamos, é tempo de abraço, é tempo de comunhão, é tempo de partilha, é tempo de desabafar, de compartilhar, de expor os seus pensamentos. É tempo de vivência em família. E um terceiro inimigo, que estão diretamente ligados aos anteriores, ao ativismo e ao materialismo, é justamente o egoísmo. O egoísmo é um pecado que mata não só o inimigo, mas mata as nossas vidas e a nossa família. Nós lemos na palavra de Deus, e o evangelista Marcos assim registra, que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. O egoísmo, ele implica diretamente um afastamento das pessoas dentro da família. O egoísmo é justamente aquela situação em que nós buscamos apenas os nossos próprios interesses. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o ser humano ele é egoísta pela sua natureza. Por sua natureza nós somos egoístas. Em razão da natureza pecaminosa herdada, em razão da desobediência de Adão, nós, por possuirmos esta natureza pecaminosa, nós temos essa limitação e precisamos ter consciência que somos egoístas e que precisamos, com a graça de Deus, lutar contra este egoísmo. Mas, nos últimos dias, no último século, o capitalismo, e não só o capitalismo, mas toda essa estrutura na qual a sociedade está inserida, tem gerado uma geração que vive em competição constante. E nós, nessa ânsia de termos poder, de querermos mostrar que somos mais importantes do que o outro, de que temos um status, que somos pessoas vitoriosas, aí nós passamos a competir uns com os outros, e às vezes essa competição
ela ocorre dentro da própria família, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, entre os irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor nos orienta na sua palavra, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E esta é a proposta do Senhor Jesus. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele diz, olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Ele mesmo nos deu exemplo e nos diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus é o modelo padrão daquele que serve, daquele que se entrega, daquele que se devota ao outro. E nós devemos pedir a Deus esta graça, para ao invés de sermos egoístas, que o egoísmo seja tirado de nós, que esta tendência para o isolamento, para o egoísmo, para o afastamento dos outros, seja substituída por uma atitude altruísta, de entrega, de busca, de serviço ao outro. Nós, ao olharmos para a nossa família, nós compreendemos que precisamos saber que em família nós não estamos sozinhos. E tudo o que nós fazemos, nós devemos, dentro da nossa família, deve ser visando o bem, não apenas meu, mas o bem de todos na família. Aí eu lhe pergunto, as suas atitudes, pense um pouquinho e responda para você mesmo. As suas atitudes, elas têm sido atitudes altruístas, ou seja, voltadas para a sua família, em prol do bem comum da sua família, ou as suas atitudes têm sido egoístas, elas têm visado apenas o seu bem, apenas os seus interesses. Uma família unida, ela é uma bênção nas mãos do Senhor. Uma família unida, ela consegue vencer qualquer dificuldade, mesmo sendo imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos. Família briga, família se desentende, família ela passa por dificuldades, mas a família unida, ela passa a receber a bênção do Senhor. O Senhor nos diz em sua palavra, através do salmista, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali, se assim eles viverem, é derramado vida, é derramada a bênção de Deus. E é esse convite que eu quero lhe fazer hoje. Se você tem andado disperso dentro da sua família, se você tem vivenciado uma experiência de isolamento, de egoísmo, entregue-se mais no relacionamento familiar, entregue-se mais ao outro, sirva mais ao outro. Se cada um de nós buscarmos apenas os nossos interesses, a nossa família ela vai se dividir e ela vai se desestruturar. E esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes os desencontros eles acontecem, amados, porque as pessoas elas não percebem que estão buscando propósitos tão diferentes que impossibilitam esta união da família. Quando nós buscamos propósitos, projetos em prol do bem comum da família, aí a família começa a ir bem. E se a família vai bem, eu sou abençoado, porque eu sou parte deste corpo. A minha família é um corpo, é uma unidade, é uma estrutura, é uma célula na qual eu faço parte. Deus me colocou no seio dessa família. Você foi colocado no seio da sua família, mesmo imperfeita, mesmo cheia de pessoas que ainda precisam crescer, serem aperfeiçoadas, mas é esta família que Deus lhe deu e é nesta família que você deve buscar ser um instrumento nas mãos de Deus para que a graça de Deus, que o amor de Deus seja derramado sobre ela. Para que a família viva bem, cada um deve saber o seu papel. O pai, ele tem um papel dentro da família. A mãe tem as suas atribuições dentro da família. Os filhos, por sua vez, têm as suas obrigações, têm os seus papéis a desempenhar dentro da sua família. Nós não podemos nem... A mãe não pode substituir o pai dentro da família, o pai não pode substituir os filhos, mas cada um de nós deve exercer o seu papel dentro da nossa família. Por isso que a família é um projeto de Deus. Deus não fez a família para ser separada, mas o próprio Senhor nos diz em sua palavra, aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita e a união da família está dentro deste projeto de Deus. Quando Neemias escreve na Bíblia Sagrada, no capítulo 4, versículo 14,
ele diz assim: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Você tem pelejado pela sua família? Você tem se dedicado à sua família? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que esta palavra chegue como uma espada hoje na sua vida e que possa atingir a sua consciência, a sua vida, em decorrência do amor de Deus que te exorta, que te corrige neste dia, que este amor de Deus possa chegar até você e que você possa, impactado por esta palavra, dizer: eu preciso mudar, eu preciso me dedicar mais à minha casa, preciso olhar mais para a minha família, para os meus filhos. Ou se você é filho, preciso olhar mais para os meus pais, para os meus irmãos. Quando nós pelejamos pela nossa família, quando nós lutamos por ela, quando cada um defende o outro e sabe que não está sozinho dentro da família, aí tudo vai se tornando mais fácil. E tudo vai se tornando uma bênção. Mas aí quando as pessoas elas são egoístas, aí elas vão se tornando inimigas umas das outras, dos seus próprios familiares. Quantas pessoas estão intrigadas? Já não falam mais com seus irmãos, já não falam mais com sua mãe, com seu pai. Isso em decorrência do egoísmo. É a influência do mal dentro da vida do ser humano que faz com que se afaste do outro. Porque o amor de Deus traz um efeito contrário do egoísmo. O amor de Deus nos enche deste amor ágape que vem diretamente de Deus, externado e concretizado em Cristo Jesus, manifesta em Cristo Jesus para as nossas vidas. É esse amor de Deus que nos enche e que nós, dentro da nossa família, vamos derramando e vamos nos perdoando, vamos nos ajudando, vamos construindo esse projeto de vida em família que Deus tem para cada um de nós. Não deixe, portanto, que o egoísmo te faça inimigo, que se torne o inimigo da sua família, mas que o amor, que a graça de Deus, que a caridade seja uma marca, a começar por você, dentro da sua família. E eu quero concluir dizendo algo para você. Você pode, ao ouvir esta palavra, dizer: olha, você já me disse que o egoísmo é um inimigo, que o ativismo e o materialismo também são inimigos da família, e tudo isso tem dentro da minha família. E tudo isso tem matado a minha família, tem destruído a minha família está arrebentada. Eu quero dizer uma coisa: existe alguém que pode trazer reconciliação para a sua família. Aleluia! Existe alguém que, pelo seu grande amor, ele traz o vínculo de união e que vai restabelecer e que pode restabelecer a comunhão dentro da sua família, dentro da sua casa. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus, ele é aquele que veio trazer vida para cada um de nós. E ele mesmo nos disse que ele não veio trazer vida pela metade, mas ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E esta vida, ela é derramada, ela é disponibilizada e dispensada sobre as nossas famílias. Nós sabemos que a vontade de Deus é que a família viva em paz. Se você abrir depois, meditando na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, você vai entender exatamente o que eu estou falando, sobretudo no versículo 11, que a vontade de Deus é que a família viva em paz, que a família viva bem. Mas infelizmente isso, nós sabemos, não tem acontecido em muitas casas. Por quê? Porque as famílias não conhecem os planos de Deus. A família não se aproxima de Deus. Preste, portanto, bem atenção se esses valores distorcidos do mundo, eles estão entrando na sua casa. Se o egoísmo, se o ativismo, se o materialismo tem entrado na sua casa, eu quero lhe propor algo da parte de Deus neste dia. O que é isso que eu vou lhe propor? Chame a Jesus para fazer parte da sua família. Chame Jesus para fortalecer os laços entre todos os membros da sua família. Convide a Jesus para estar na sua casa. E a palavra de Deus diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias já profetizando acerca daquilo que Jesus ia fazer por todos nós, ele disse exatamente isso: ele converterá o coração dos pais aos filhos, ou seja, os filhos
receberão o amor dos pais, porque os pais se voltarão para eles, e pela graça de Deus, os filhos se voltarão para seus pais, e os pais serão abençoados pelo amor dos filhos, através da graça de Deus, desse amor de Deus derramado dentro da família. Então convide a Jesus para fazer parte da sua família e repreenda todo egoísmo, repreenda todo materialismo sobre o qual você tem pautado a sua vida, repreenda todo ativismo e volte-se para Deus, convide a Cristo, convide para que Ele tome conta da sua vida. E o primeiro convite que você faz é convidando para que Ele entre dentro da sua vida. O Senhor, através do apóstolo João, nos diz que Ele está à porta de cada um de nós. Que porta é essa? É o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração. E cabe tão somente a você abrir esse coração para que Jesus entre nele e as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e sobre os seus. A palavra nos diz que se nós crermos no Senhor, seremos salvos, não só nós, mas toda a nossa casa. Crê no Senhor Jesus, que serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, chame Jesus Cristo para a sua vida. Deixe Jesus Cristo tomar conta do teu coração, da sua mente, da sua alma. Deixe Jesus Cristo tomar conta de tudo aquilo que você é, enquanto alma, enquanto corpo, enquanto espírito. E diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui com a minha vida fragilizada, cheia de pecados. Mas eu creio que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que é fiel para me perdoar e um Deus que é justo para me purificar de todo mal. E aí, se você fizer esse convite, chama Jesus para entrar na sua vida, que aí Jesus Cristo vai, como seu Senhor e seu Salvador, perdoar os teus pecados e vai começar a fazer uma boa obra dentro da sua família. Não permita, portanto, que esses inimigos tomem conta da sua família, mas deixe Jesus tomar conta dela, porque Ele é maior do que todas essas coisas. A Bíblia nos diz que maior é o que está em nós quando somos cheios do Espírito Santo de Deus do que tudo que está no mundo. Quando estamos com Cristo na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus está dentro da nossa vida, da nossa família, todas as outras coisas, elas são subjugadas, elas são colocadas sobre o domínio de Deus. Nada poderá prevalecer sobre o amor de Deus. A própria palavra de Deus nos diz que nada nos separará do amor de Deus. Portanto, convide o Senhor para tomar conta da sua família. Não permita que as influências malignas envolvam o teu lar, mas convide o Senhor, hoje mesmo, em oração, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida e tome conta da minha casa. Não perca tempo. É hoje o dia, portanto, de você se decidir. Não deixe que o egoísmo, que o ativismo e o materialismo lhe envolvam e lhe dominem, mas seja envolvido, seja edificado pelo poder de Deus. O Senhor nos diz na sua palavra, através do salmista, que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhamos. Portanto, quem precisa edificar, quem deve, melhor dizendo, edificar a sua casa, a sua família, é o Senhor. E isso só vai acontecer se você, pelo seu livre arbítrio, pela sua liberdade, disser: Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha família. E eu lhe convido a encerrar esse momento para fazermos uma oração em prol da sua vida e da sua família. Se você me permitir, eu quero que aonde você estiver, você possa fechar os seus olhos e, junto comigo, você possa acompanhar esta oração que eu farei, recebendo a bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu não conheço a sua família, mas o Deus que nós servimos, o Deus que nos sonda, sabe exatamente quais são as suas necessidades. De repente é uma comunhão que foi quebrada entre os cônjuges, que precisa ser restabelecida. De repente é um filho que se desgarrou da família e que precisa voltar para a família. Em nome do Senhor Jesus, creia que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e o poder de Deus, Ele pode fazer com que todas as coisas sejam novas,
sejam modificadas, basta que nele confiemos. Então, eu quero terminar esta reflexão orando pela sua vida e pela sua família. Amado Deus, quero lhe agradecer, meu Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos meditando na sua palavra. E hoje, Pai querido, nós meditamos sobre esses inimigos que têm afetado e destruído as nossas famílias. O egoísmo, o materialismo, o ativismo. E eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo esse mal venha ser repreendido, venha ser neutralizado. Que as vidas que estão ouvindo esta palavra possam experimentar doravante a presença de Deus nas suas casas, nas suas famílias. Que o amor de Deus seja sobre eles, Pai amado. Que a graça de Deus seja sobre eles. E que toda contenda, que toda desunião, que toda intriga seja neutralizada agora no nome de Jesus. Que tudo aquilo que não vem de Ti, que não provém da Tua santa vontade, seja aniquilado agora no nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Que o amor do Pai seja sobre a tua vida e que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua experiência enquanto ser humano, enquanto pessoa que tem buscado o crescimento na presença de Deus. É assim que eu oro por você e assim que eu lhe desejo, em nome de Jesus. Amém. Um grande até a próxima, se Deus assim nos permitir.